Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 5 de maio do ano de 2022. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 6 do mês de Sivan do ano 5782. Hoje nós estamos no primeiro dia de Shavuot, né? E ao estarmos no primeiro dia de Shavuot, então nós temos leituras diferentes e especiais justamente por causa do dia de Shavuot, o dia da entrega da Torá há 3.333 anos. E, portanto, é o momento de recordar aquele dia especial, maravilhoso, em que alguns sábios dizem assim, foi o momento do casamento do céu com a terra, o momento do casamento entre Deus e o povo judeu. E a Torá, né, expressada através de Haseret Hadibrot, os 10 ditos, conhecido como os 10 mandamentos, vem ser a Ketubá, o contrato de casamento, né? Então, por isso, realmente é tempo de recordar esse momento precioso, o momento da entrega da Torá. Então, hoje, nós temos a seguinte programação para fazermos, né, dentro desse aspecto. Então, como nós estamos no primeiro dia, hoje nós temos, então, a leitura de Shemot, Êxodo, capítulo 19, até o capítulo 20, o verso 23, onde está incluído os 10 ditos, os 10 mandamentos. E também Bamidbar, capítulo 28, versos 26 e 31, a 31, melhor dizendo. E também uma porção da Haftará, a porção do profeta Ezequiel, capítulo 1 até o verso 28, e depois no capítulo 3, o verso 12, ok? Então essa é a programação especial para o primeiro dia de Shavuot. Amanhã, né, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, então nós estaremos na segunda noite, segundo dia de Shavuot. Então, para amanhã, nós teremos as leituras especiais em Devarim, Deuteronômio, capítulo 15, a partir do verso 19, e vamos até o capítulo 16 e até o verso 17. E também o Bamidbar, né, Números, capítulo 28, versos 26 a 31. E a porção da Haftará, do profeta, é Habacuc, capítulo 2, a partir do verso 20, até o capítulo 13, o verso 19, ok? E também amanhã é o dia de Iskor, que é o momento, né, de recordar aqueles que perderam seus pais, né? Ou o pai ou a mãe, ou que perderam os dois, né? Então amanhã nós temos aí também o momento de recordarmos, né, para a elevação das almas dos nossos pais, dos nossos entes queridos. Então teremos aí o momento de Iskor, o momento de lembrar para a elevação das almas dos entes queridos, né? Você pode acender aí uma chama para cada um deles, né? Ou 2 velas, ou 2 chamas, depende da sua escolha. Que você pode acender 2 pavios, né? À base de azeite, ou 2 velas, né? Um para cada, né? Um para o pai, um para a mãe, quem perdeu os 2. E como em memória deles, para a elevação das almas dos seus entes queridos, né? Então amanhã é dia também de Iskor, e nós estaremos aqui recordando sobre essa questão aqui amanhã, ok? Hoje então nós temos aí o nosso momento da nossa leitura, incluindo, né, os 10 ditos, os 10 mandamentos. Então nós vamos fazer esta leitura, estas leituras especiais. Êxodo, Números e a porção do profeta Ezequiel, capítulo 1, ok? Como introdução,
nós temos aí, né, as orientações dos nossos mestres, dos nossos sábios, dos nossos rabinos da atualidade, entre eles o nosso Rav Yaakov Geranstadet, e a leitura dos 10 mandamentos, né, todos os homens, mulheres e crianças deveriam comparecer às sinagogas para ouvir a leitura dos 10 mandamentos. Este ano, nós precisamos enfocar mais ainda os 10 ditos. O Rebbe de abençoada memória, ele incentivou levar até mesmo os bebês para escutarem os 10 mandamentos. Aqueles que, por alguma razão, não podem comparecer a uma sinagoga ou aonde tem, né, as comunidades Beneinor para ouvir os 10 ditos, então nas suas próprias casas, né, no seu recinto, eles podem aí reunir a família, os filhos, e ler, né, exatamente essa questão para a família, para os filhos, ok? Então, isso é realizado em voz alta, para que todos possam ouvir no alto e bom som a leitura dos 10 ditos, né? Não esquecendo que os nossos filhos são a nossa garantia do amanhã, assim como também os nossos filhos são a garantia da continuidade do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, por isso, as crianças desde pequena devem estar aí presentes para ouvir, sem sombra de dúvidas, a leitura dos 10 ditos. Então, em Shavuot, né, os Kohanim, os sacerdotes, eles abençoam a congregação com a bênção sacerdotal durante a prece da manhã. E esse ano, né, realmente é mais uma oportunidade que nós temos para estarmos aí em foco com esta realidade aí, ok? Com licença, gente. Ai, desculpa aí, viu? Então, amados, vamos para a tarde com a Torá, com o nosso, a nossa leitura, as nossas leituras especiais, para nós cumprirmos essa mitzvah de Shavuot, ok? Baruch Hashem. Desculpem aí termos iniciado um pouco mais tarde, estamos aí com algumas adversidades aí superando aí momento a momento, então por isso estamos aí um pouco atrasados aí com a tarde com a Torá, ok? Mas Hashem é sabedor de todas as coisas e tem a sua graça sempre sendo renovada em benefício daqueles que confiam na sua providência, ok? Ontem, né, nós tentamos, né, fazer a transmissão ao vivo do cerimonial especial de Shavuot, mas infelizmente, né, nos faltou um bom sinal de internet e aí então caiu o sinal várias vezes e não foi possível transmitir completamente, né? Alguns trechos ficaram aí ao vivo, né, ficaram na nossa página, né, mas já pela graça bendita, né, junto com o Emerson, né, o nosso novo líder que está aí nos assessorando nas atividades Beneinor em Bauru e região, né, já entramos aí em comum acordo e estamos resolvendo esse problema aí de sinal de internet e rapidamente será devidamente restaurado os sinais e aí vamos ter, né, condições de poder fazer de uma forma mais completa aí as transmissões aí, né, com a graça de Hashem. Bli neder não é uma promessa, mas pela graça bendita de Hashem, né, na próxima sexta-feira, né, na próxima entrada para o dia sagrado do Shabat, portanto, sexta-feira à noite, né, vamos falar a data, né, porque a data é importante. Então, seria o seguinte, né, na próxima sexta-feira, dia 10 de junho, né, Bli neder, né, não é uma promessa, vamos confirmando aí no dia a dia, ok? E mais próximo do dia, e também vamos enviar convite aos grupos, etc. e tal. Estaremos reunidos em Bauru, né, lá no Jardim Silvestre 2, juntamente com o Emerson e mais a nova
equipe, o novo grupo que está somando conosco no Movimento Berenoa, Bauru e região, e estaremos aí transmitindo o Kabbalat Shabbat na próxima sexta-feira, pela graça e a misericórdia de Hashem, ok? Lá pela quarta, quinta-feira, nós estaremos aí confirmando toda a possibilidade de o fazer, ok? Se o sinal de internet estiver devidamente restaurado, restabelecido, então nós estaremos fazendo a transmissão aí, ok? Baruch Hashem. O Josélio Tavares, né, está presente por aí, né, de lá próxima à cidade de Silveira, né, interior de São Paulo, a Edilane Minorello e o Claudemir de Jesus Silva, né, daqui de Bauru. Então, estamos aí com o Robson Lima, de Macatuba, que é a região de Bauru, e família, Baruch Hashem, né? Temos aí a Luciana Rodrigues, de Marília, né, a nossa região aqui, né? Temos aí o Magno Rio Tinto, de Esperantina, Piauí. Baruch Hashem, Magno, família, que estão aí também de Piauí reunidos, né? E está aí também, né, o nosso amado emissário, o Emerson, aqui de Bauru, do Jardim Silvestre 2, né? Então, Baruch Hashem aí, ok? Mais alguém aí dá um shalom para a gente mandar aí para todos aí, ok? Então, nós vamos cumprir a mitzvah de hoje, fazer as leituras de Êxodo, Números e a porção do profeta Ezequiel, capítulo 1, que é a mitzvah do dia de Shavuot, o primeiro dia de Shavuot, ok? A Genesi Tolentino dos Santos, né, de Londrina, Paraná, também está presente aí, Baruch Hashem. Então, primeiramente, Êxodo, capítulo 19, a partir do verso 1, nós vamos até o capítulo 20 e o verso 23, ok? Então, é a mitzvah para fazermos a leitura e ouvirmos esta leitura, ok? Então, vamos cumprir essa mitzvah. Então, Shemot, Êxodo, capítulo 19. No terceiro mês de saírem os filhos de Israel da terra do Egito, neste dia chegaram ao deserto do Sinai e partiram de Refidim e foram ao deserto do Sinai. E acamparam no deserto e acampou ali Israel em frente ao monte Berrar. E Moisés subiu a Deus e chamou o Eterno desde o monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacove e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz no Egito, e vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. E agora, se ouvirdes atentamente minha voz, e guardardes minha aliança, sereis para mim o tesouro de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que lhes ordenou o Eterno. E respondeu todo o povo juntamente, dizendo em uma só voz: Tudo o que falou o Eterno faremos. Nasce. E levou Moisés as palavras do povo ao Eterno. E disse o Eterno a Moisés: Eis que eu venho a ti na espessura da nuvem, para que ouça o povo enquanto eu falo contigo, e também em ti crerão para sempre. Só abrindo um parênteses aqui, rapidamente um comentário. Nessa passagem aqui de Êxodo, capítulo 19, e nesse versículo aqui, o versículo 9, que nós acabamos de ler, Deus ele fala aqui para Moisés: tudo que ele falar com Moisés, o povo ouvirá,
para que todos possam ouvir a voz de Deus, falando com Moisés, e ao mesmo tempo todo o povo possa realmente crer no sentido de confiar que Moisés é o profeta de Deus, é o servo de Deus, é o líder por excelência do povo judeu, escolhido por Deus, né? Então, mais uma vez, só recordando, esta foi a única vez em que Deus se manifestou, se revelou aos seres humanos desta forma. Foi a única vez que Deus revelou qual é o caminho que a humanidade deve seguir através do povo judeu. Por isso, enquanto as nações nesse dia rejeitaram a Torá, e o povo judeu respondeu: tudo o que falou o Eterno faremos, nasce, certo? Então, nesse momento, oficialmente, né, o povo judeu tornou-se o sacerdócio de Hashem, o povo santo, a nação escolhida, a menina dos seus olhos, a sua noiva, oficialmente, entendeu? Então, esta é a realidade dos fatos aqui narrados em Êxodo, capítulo 19. Fora isso, Deus não se revelou para mais ninguém qual é a religião ou estilo espiritual que devem fazer diferente do que está aqui. É através disto que os povos, os não-judeus, precisam aprender o monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica, aquilo que os não-judeus podem fazer dentro da própria Torá, com orientação rabínica. Então, né, fica bem claro aqui. E para vocês verem como é real isto, que todas as religiões reconhecem esse fato. Apesar de não seguirem literalmente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, mas conhecem e reconhecem este fato. Fora disso, todo segmento religioso por aí não teve uma manifestação divina para dizer: este é o caminho, andai nele. Não teve, só este aqui. Os profetas confirmam, né? E vamos ver isto. Deus diz: esse é o caminho, andai nele. Ok? Fechando os parênteses, vamos em frente. Verso 10. E disse o Eterno a Moisés: vai ter com o povo e santifica-o hoje e amanhã, e que lave seus vestidos, e que estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia descerá o Eterno aos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, e nem mesmo tocar no seu termo. Todo aquele que tocar o termo será certamente morto. Não toque nele mão alguma, pois será apedrejado ou atirado, quer seja animal, quer seja homem. Não viverá ao prolongar-se, não viverá. Ao prolongar-se o som do chofar, eles subirão ao monte. Um outro parênteses aqui, né? Por que Deus falou para que ninguém tocasse o monte? Ninguém tocar o monte. Por que será que Deus falou: não tocarás o monte? Resposta bem simples: para que ninguém venha idolatrar o monte. Para que ninguém venha idolatrar toda pedra, todo pau, toda pedra, toda madeira. Não venha botar a mãozinha. Não há idolatria. E é o que nós vamos ver de forma bem sucinta aqui, ok? Continuando, o verso 14 do capítulo 19. E desceu Moisés do monte para o povo, e santificou o povo, e lavaram seus vestidos. E disse ao povo: estejam prontos para o terceiro dia. Não vos chegueis a mulher. Né? E foi no terceiro dia, ao raiar da manhã, e houve trovões e relâmpagos e nuvem pesada sobre o monte. E o som de chofar muito forte. E estremeceu todo o povo que estava no acampamento. E fez sair Moisés o povo do acampamento ao encontro de Deus, e estiveram ao pé do monte.
e o monte Sinai fumegava todo, porque apareceu sobre ele o Eterno em fogo, e subiu sua fumaça como fumo de fornalha, e estremeceu muito todo o monte, e o som do chofar foi andando e aumentando muito. Moisés falava e Deus lhe respondia pelo som. A expressão aqui pelo som é para sintetizar que não houve a aparência de alguma forma de Deus, para que ninguém viesse praticar idolatria, para que ninguém viesse fazer ídolos. Por isso, ídolos está fora da cogitação divina. Verso 20 do capítulo 19. E desceu o Eterno sobre o monte Sinai, no cume do monte, e chamou o Eterno Moisés ao cume do monte, e subiu Moisés. E disse o Eterno a Moisés: desce, adverte ao povo para que não ultrapasse a sua posição no termo, para ver ao Eterno, porque muitos deles cairão. E também os sacerdotes que se aproximam do Eterno, que se santifiquem, para que não os atinja o Eterno. E disse Moisés ao Eterno: não poderá o povo subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: assinala limites ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Eterno: anda, desce, subirás tu, e Arão contigo, e os sacerdotes e o povo, que não transpassem o termo para subir ao Eterno, para que não os atinja. E desceu Moisés ao povo e disse-lhes: agora nós entramos no capítulo 20. E no capítulo 20 nós vamos até o verso 23. E falou Deus todas estas palavras, dizendo: aqui nós temos a Aseret Hadibrot, os 10 ditos, né? Então, é um momento de muita reverência para ouvirmos os 10 ditos, por isso evite todo e qualquer barulho aonde você está, evite qualquer distração e conecte-se realmente nos 10 mandamentos em Hashem, nesse momento especial de Shavuot, que é o momento de ouvir os 10 mandamentos, Aseret Hadibrot. E falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus e abaixo, na terra e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Eterno teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, sobre terceiras e sobre quartas gerações, aos que me aborrecem, e faço misericórdia até 2000 gerações aos que me amam e aos que guardam meus mandamentos. Não jurarás em nome do Eterno, teu Deus, em vão, porque não livrará o Eterno ao que jurar seu nome em vão. Estejas lembrado do dia de Shabat, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E o 7º dia é o Shabat do Eterno teu Deus. Não farás nenhuma obra. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal e teu peregrino que estiver em tuas cidades. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, e repousou no 7º dia. Portanto, abençoou o Eterno o dia de Shabat e o santificou. Honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás ou não roubarás, não darás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, seu servo, sua serva, seu boi, seu asno
e tudo o que seja de teu próximo. E todo o povo viu os trovões, as tochas, o som de chofar e o monte fumegante, e viu o povo, e tremeu, e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale conosco Deus, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, pois para vos experimentar veio Deus, e para que esteja o seu temor diante de vós, a fim de que não pequeis. E ficou o povo ao longe, e Moisés chegou-se às trevas espessas, que são as nuvens espessas, onde estava a glória de Deus. E disse o Eterno a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus falei convosco. Não fareis diante de mim deuses de prata, nem deuses de ouro para vós. Aqui nós encerramos Êxodo capítulo 20, verso 23, e agora nós vamos para Números, capítulo 28, e os versos 26 a 31, que diz assim, Números, capítulo 28, versos 26 a 31. E no dia das primícias, quando oferecerdes oblação nova ao Eterno, em vossa festa das semanas, que é Shavuot, que é também conhecido como a festa das semanas, né, o dia da outorga da Torá, depois da contagem dos 49 dias, 7 semanas. Então, Shavuot também é conhecido como a festa das semanas. Convocação de santidade haverá para vós, nenhuma obra servil fareis. E oferecereis oferta de elevação para ser aceita com agrado pelo Eterno. 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros, de 1 ano de idade. E sua oblação, 3/10 partes de 1 efá, de flor de farinha de trigo amassada no azeite, para cada novilho, 2/10 para cada carneiro, e 1/10 parte para cada um dos 7 cordeiros, e 1 cabrito para fazer expiação por vós, além da oferta de elevação contínua e da sua oblação os oferecereis, e eles serão para vós sem efeito, igualmente as suas oblações. Ok? Então aqui a porção, as duas porções, né, da Torá, concluímos. Então agora vamos fazer a porção do profeta, né? A porção do profeta é Ezequiel, né? Ezequiel. Nós vamos ler do capítulo 1 até o versículo 28, né? E assim nós vamos ler completamente o capítulo 1. E em seguida vamos ler o capítulo 3 de Ezequiel e apenas o versículo 12, ok? Então vamos lá. No 5º dia do 4º mês, no 30º ano, estando eu no exílio, junto ao rio Quevar, abriram-se os céus e tive visões de Deus. Isso ocorreu no 5º dia do 5º ano do cativeiro do rei Ioiarim, ou seja, Joaquim, quando a palavra do Eterno veio expressamente a Ezequiel ben Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quevar, e a mão do Eterno pousou sobre ele ali. Só abrindo um parênteses, né? Era o tempo do exílio babilônico aqui, ok? O profeta Ezequiel estava no exílio babilônico junto com o povo, né? Então, nós vemos aqui uma parte dos sábios, uma parte dos profetas, né? Foram voluntariamente, foram levados juntos com o povo para a terra dos caldeus, né? A Babilônia, ok? Então, nesse aspecto aqui, é justamente para que o povo não ficasse isolado sem uma parte dos seus Kohanim e uma parte dos seus profetas, né?
Então, nesse sentido, o povo não deixaria, não ficaria ausente de estar vendo e presenciando a Torá, os estudos da Torá, as preces dos Kohanim, as preces do profeta, etc. e tal. Então o povo não ficava desamparado, os que foram levados cativos, bem como os que ficaram em Jerusalém, né, mortes, feridos, doentes, etc. e tal, ficaram ali prestando a devida assistência nesse sentido aí. Então, continuando, capítulo 1, verso 4 agora, de Ezequiel: olhei e percebi que um vento tempestuoso vinha do norte, uma nuvem imensa dentro da qual resplandecia uma chama que se refletia a seu redor, e da qual emanava um brilho, semelhante ao do cobre em fusão. E no meio da chama havia algo que se assemelhava a 4 seres vivos, e sua aparência parecia com a de seres humanos. Mas cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Seus pés eram retos e suas plantas eram como as das patas de um bezerro. Brilhavam com a cor do cobre polido. Sob suas asas tinham mãos humanas nos 4 lados, e elas estavam unidas entre si. Quanto aos rostos, esses não se viravam quando os seres caminhavam, voltados sempre para a frente. Tinham a aparência do rosto de um homem, e os 4 tinham a cara de um leão do lado direito, a cara de um touro do lado esquerdo, mas tinham também a cara de uma águia. Assim eram seus rostos, e suas asas se estendiam para cima de cada um. Juntavam-se 2 das asas e outros 2 cobriam seus corpos, e caminhavam com o rosto voltado para a frente. Seguiam para onde se dirigisse seu espírito, sem se virarem ao caminhar. Quanto à aparência das criaturas, assemelhavam-se a centelhas de fogo, acesas como tochas, que faiscavam de um lado a outro entre os seres. E havia um grande fogo resplandecente, no qual saíam relâmpagos. Continuando, capítulo 1, agora o verso 14. As criaturas corriam e retornavam como se fossem clarões de relâmpagos. E quando contemplava estas criaturas, percebi que sobre a terra havia uma roda junto a cada uma dos 4 seres, diante de seus 4 rostos. O aspecto e a natureza das rodas lembravam o berílio, e as 4 eram muito semelhantes. Parecia que uma roda estava dentro da outra, quando avançavam, iam para qualquer lado sem se virar, e os aros das rodas eram altos e seus aspectos infundia pavor, e nos 4 seres parecia haver olhos em volta dos aros. Quando os seres avançavam, as rodas se deslocavam também, e ao se erguerem acima da terra, também as rodas se elevavam. Para onde quer que seu espírito se deslocasse, era acompanhado pelas rodas, e as rodas se elevavam junto com os seres, porque nelas parecia estar seu espírito. Quando elas andavam e as rodas iam junto, e quando se detinham-se também as rodas. E ao se elevarem da terra, ao mesmo faziam as rodas, porque nelas parecia estar o espírito dos seres. Acima de suas cabeças havia algo que se assemelhava a um firmamento resplandecente como o reflexo de luz sobre o gelo, e que se estendia sobre todas elas. E debaixo do firmamento estavam as suas asas, que se tocavam entre si. Cada um tinha 2 asas que lhes cobriam os corpos dos 2 lados. E quando avançavam, eu ouvia o ruído de suas asas, como se fora o rolar de águas caudalosas, como se fora a voz do Todo-Poderoso. Um ruído de tumulto, como o provocado por um exército
em marcha. Quando paravam, baixavam suas asas, quando também ao se ouvir uma voz no firmamento. Assim, acima de suas cabeças, paravam e baixavam as suas asas. E sobre o firmamento, acima de suas cabeças, havia algo que parecia ser um trono com o resplendor de uma pedra de safira. E sobre o que parecia ser um trono, parecia-se algo como se fora a imagem de um homem. Pude vislumbrar algo com a cor de âmbar, com fogo refulgindo ao seu redor. Ao redor de seu dorso, para cima e para baixo, resplandeciam luzes como fogos a queimar. Tinha a aparência do arco, o grande arco, que surge entre as nuvens em um dia de chuva. Assim era o reflexo ao seu redor. Pareceu-me ser esta aparência a imagem da glória do Eterno. Quando a vi, caí prostrado sobre a terra e ouvi uma voz que me falava. De uma forma bem simples e bem resumida, né? Tudo isso para mostrar a glória de Deus, ok? Em níveis mais profundos e mais elevados, são estudos que precisam trazer realmente aí cada assunto no seu momento e, obviamente, trazer a compreensão da extensão desse capítulo 1 aqui é algo para se falar por muito tempo. Então, por isso, realmente, resumindo aqui, uma manifestação, uma expressão para revelar a glória de Deus. É nisso que nós precisamos ficar focados nesse momento, como é a questão de Shavuot, aquilo que aconteceu em Behar Sinai, no Monte Sinai, né? Algo semelhante a isso foi aqueles entre 3 e 5 milhões de judeus que contemplaram há 3.333 anos atrás, quando Deus se revelou a Moshe e ao povo judeu na outorga da Torá em Shavuot, ok? E para finalizarmos o capítulo 3 de Ezequiel, o verso 12, que diz assim: E então o Espírito me elevou e ouvi por trás de mim a voz que afirmava em alto som: Bendita seja a glória do Eterno desde o seu lugar. Então, mais uma vez, né, a glória de Deus se manifestando dessa forma, a visão do profeta Ezequiel. Tem muita coisa para se aprender aqui, mas não é esse o momento, ok? Então, amados, né, aqui nós ficamos com o nosso dia especial de Shavuot, as leituras especiais de Shavuot, né, que realmente a graça de Hashem, o espírito de sabedoria, conhecimento, entendimento, possa ser renovado em cada uma das nossas vidas, para que nós possamos mais e mais contemplarmos a glória de Deus. Por isso, a grande mensagem do último dia da contagem do Homer, no 49º dia, que aconteceu ontem antes do pôr do sol, que foi qual? Retire-se para fazer um encontro consigo mesmo. E lembre-se que Deus criou alguém muito especial. Esse alguém é você. Então, por isso, realmente é um momento de uma renovação do nosso pensar, do nosso agir, pois os 49 dias é o refinamento das nossas emoções, da nossa alma, para que nós possamos aí realmente ter uma conexão mais real, profunda e elevada com Deus, para que nós possamos fazer nascer, né? Faremos o que Deus realmente disse. Então, por isso, amados, que seja aí o primeiro dia até o pôr do sol, vamos entrar no segundo dia, e amanhã teremos as leituras especiais do segundo dia de Shavuot, ok? E também, né, amanhã teremos o momento do Iskor, lembrar, né, do passamento do nosso pai ou da nossa mãe, quem perdeu um dos dois, ou quem perdeu os dois, o pai e a mãe. Então amanhã
é um momento em que nós estaremos aqui também num momento muito, vamos dizer assim, um momento muito sublime, para que nós possamos aí ver essa questão de podermos lembrar dos nossos queridos pais, ou pai ou mãe, que já partiram, ok? Então, dentro desse aspecto aí, né, você possa preparar aí, né, uma vela, se for o pai ou a mãe que perdeu, e se for os dois, duas velas, né, para fazer o acendimento em memória deles, para a elevação da alma deles, ok? Então, nós estaremos fazendo isso daqui no dia de amanhã, ok? E também, amanhã nós estaremos aqui trazendo, né, algumas coisas sobre o livro de Ruth, que também faz parte, né, sobre a questão de ler o livro de Ruth. Então, nós estaremos trazendo aqui alguma coisa dentro desse sentido aí, para ouvirmos a leitura do livro de Ruth, ok? Então, amados, por hoje é isso daí, que nós possamos aí ser renovados na graça de Hashem, porque Shavuot é para renovar o nosso caminhar, a nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Vamos em frente? Então, até amanhã. Shalom, shalom.